O mangá e anime de Kaiju número 8 está a mil, com o lançamento da primeira temporada do anime e o fim das batalhas da Força de Defesa contra os Kaijus numerados. Mas observando, então, os últimos capítulos, como pode ficar o ranking dos soldados mais fortes da Força de Defesa. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Kaiju número 8. Sim, pessoal, finalmente vamos trazer o ranking dos mais fortes da Força de Defesa. A gente faz um tempinho, já tem mais de um ano que a gente lançou um vídeo aqui no canal falando sobre os Kaijus mais fortes, o ranking dos Kaijus mais fortes de Kaiju número 8. E agora vamos falar então sobre os soldados, aqueles que carregam o título de os mais fortes da força-tarefa, da Força de Defesa contra os Kaijus. A gente vai comentar sobre isso, claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que a gente consiga ser ainda mais divulgado pelo YouTube. Você nos ajudando assim faz com que o YouTube divulgue ainda mais os nossos conteúdos. E é claro, você também pode comprar os seus mangazinhos de Kaiju através dos nossos links na Amazon. Você pode clicar aqui no link da descrição e ir direto para os nossos mangás na Amazon para você comprar e ajudar o Geek Brasil sem pagar mais nada por isso. Kaiju número 8 é um anime e um mangá, agora sim anime, porque a primeira temporada deles foi lançada recentemente, se eu não me engano deve estar no episódio 4 ou 5, tá bem legal de acompanhar e a gente observa os personagens que fazem parte de um agrupamento, uma força que luta contra kaijus, contra monstros japoneses na maioria dos fatos ali, já que é uma história envolvendo um Japão em que monstros são bem comuns de aparecer. É claro que essas aparições de monstros não tem nada assim de algo aleatório, tem uma força por detrás. É nisso que se enquadra o poder e o protagonismo de Kafka Rebino. E isso, é claro, nosso protagonista também recebe o poder de um Kaiju. E agora, com a habilidade de um Kaiju, ele pode ter duas opções: ser caçado pela Força de Defesa ou adentrar a este esquadrão para fazer parte. E aqui que nós vamos observar toda essa evolução do personagem e dos personagens ao ponto da gente conseguir escalar quem são os mais fortes deste agrupamento absurdo. Na posição número 10 nós temos Tachibana e Shinonomi. Nós temos essa dupla que é capaz de lutar contra kaijus facilmente. São basicamente dois em um, porque onde um está, o outro está também. Tachibana é um soldado poderoso e habilidoso, com autoridade sobre oficiais de patentes inferior e poder suficiente para enfrentar kaijus fortes. De acordo com seu capitão Gen Narumi, Tachibana é poderoso o suficiente para ser promovido a capitão no futuro. E tem ainda um potencial, existe ainda um potencial em cima do personagem que não foi mostrado na batalha contra os kaijus que estamos acompanhando, mas ao mesmo tempo o Narumi está enxergando esse potencial nele para vermos essa evolução das habilidades. E nós também temos a Rin sendo uma habilidosa com sua arma, com a sua metralhadora. Rin Shinonomi, que é a personagem que carrega uma aura muito única com o Narumi. E assim se destaca quando necessário para lutar contra os kaijus. Como mostrado em seu treinamento com a Kikoru, Rin é muito proeficiente no combate corpo a corpo. Mesmo perdendo o combate contra o Kaiju número 13, foi de confiança para o Narumi para assumir essa batalha, para assumir o combate juntamente com o Tachibana para lutar diretamente contra um Kaiju numerado. E assim, os dois, como gêmeos, como fazem parte de um único ser praticamente,
vão assumir nessa posição de número 10. A posição número 9 é uma situação bem complexa, porque para mim encaixam-se 3 personagens com potenciais extremamente absurdos. Jura Igarashi, Jugo Ogata e Soichiro Hoshina, que são os 3 capitães que não vimos quase nada deles. Literalmente, os 3 nós não vimos quase nada de suas evoluções e participações nas batalhas. Jura Igarashi é um dos capitães da tropa, que é um completo mistério por causa relacionada ali das suas habilidades e poderes que não foram revelados. Isso dificulta pra caramba pra gente saber qual é o nível de poder, qual é o nível de habilidade que o personagem pode ter, já que ainda não foi visto lutando contra nenhum kaiju. Mas como ele tá no posto de um capitão, então podemos acreditar que ele tenha uma habilidade, um poder bem avançado para estar pelo menos na posição de número 9. Nós também temos Jugo Ogata, que é outro capitão que quase não sabemos nada sobre suas habilidades, mas o seu treinamento com Iharu Furuhashi mostrou um pouco das suas habilidades. Por não conseguir manter seu poder latente por muito tempo, ele consegue emitir picos de forma absurda. Ele não consegue manter a sua habilidade num tempo muito contínuo, mas ele consegue exercer um pico na hora de utilizar um poder para atacar os kaijus de uma forma inacreditável. Isso faz com que ele tenha um grande potencial através dos seus ataques. E Haru, após fazer o treinamento com ele, conseguiu atingir 88% de poder, o que mostra que Jugo é alguém para ficar de olho. Então, eu colocaria o Jugo um pouquinho acima do Jura, já que nós não temos nada do Jura e nós temos ali algo bem desenvolvido em relacionado ao Iharu e ao mesmo tempo traz essa conotação mais propícia para o personagem, para que o Jugo tenha esse desenvolvimento. E aí, empatado com o Jugo, nós temos Soichiro Hoshina, que é o irmão, que tem o mesmo poder latente do vice-capitão do 3º Esquadrão Shoshiro, que é ali o seu irmão, na qual passou a infância toda lutando contra ele. Mesmo se negando a carregar uma espada na força de defesa, Shoshiro nunca conseguiu vencer seu irmão em um combate, o que para mim já mostra uma certa habilidade gigantesca. Ele sendo irmão mais velho do Shoshiro, mostra exatamente como temos um poder bem aplicado e, é claro, ele utilizando arma de fogo para lutar contra os kaijus pode ter outro potencial, outras ideias, na forma como ele acabou evoluindo os seus poderes. Agora sim, definitivamente começando o nosso ranking, na posição número 8 nós temos Hikari Shinomiya. Hikari era a capitã da 2ª divisão das forças de defesa e costumava ser um dos soldados mais fortes de toda a organização. Ela ainda é vista como uma combatente muito poderosa por muitos oficiais de alta patente atuais, como o diretor-geral. Como ex-capitã, Hikari era capaz de usar uma quantidade extremamente alta do poder do seu traje de combate enquanto estava viva. Seu poder de combate máximo liberado enquanto equipava a arma de número 4 foi de 93%, o que mostrou para nós uma habilidade sem igual e um poder avassalador, simplesmente conseguindo ultrapassar todas as medidas que alguns soldados, alguns combatentes tinham em sua época. Na posição número 7 temos Leno Ichikawa. Atualmente, enquanto usava a arma de número 6, a força total liberada de Leno aumentou para 43%. E ele pode aumentar ainda mais o poder do seu traje para chegar em 51%. Ichikawa dominou o poder que foi capaz de destruir 200 soldados da força de defesa no passado e trouxe a morte da mãe de Shinomiya. Nós acabamos de falar que é a Hikari. Então, ele conseguiu domar um poder que foi capaz de acabar, exterminar vários esquadrões e vários soldados da força de defesa, o que mostra para nós que o Ichikawa
tem uma habilidade muito promissora, por mais que ainda esteja um pouco longe de estar totalmente em seu auge. Na batalha contra os Daikaijus atualmente no mangá, ele derrotou vários deles em uma forma incrível, ajudando o Kafka a chegar em seu confronto contra o Kaiju de número 9. Na posição de número 6 temos Kikoru Shinomiya. Depois de treinar com Gen Narumi, Kikoru agora é capaz de liberar inicialmente 84% do poder do seu traje. Isso é inacreditável. Enquanto usa a arma numérica, que é de número 4, com o número crescente ali para 88% em uma forma estável, e 94% no seu ponto mais crítico no combate que vimos agora na saga contra os Kaijus. Até agora, a porcentagem de poder de combatente de Kikoru é a mais alta como oficial não capitão da Força de Defesa, conseguindo ultrapassar o poder latente da sua mãe. Se o poder da Hikari era de 93%, da Kikoru é de 94%, conseguindo realmente ultrapassar as habilidades da sua mãe. Kikoru não é apenas um prodígio na teoria, mas na prática tem de tudo para mostrar por que a antiga geração será enterrada pela mais nova. Por que ela está crescendo e aprimorando ainda mais as suas habilidades. Não agora mais para os seus pais, mas sim para aquelas pessoas que ficaram vivas e torcendo por ela. Na posição número 5 nós temos Soshiro Hoshina. Ele é vice-capitão da 3ª divisão, sendo o único que luta com espadas contra os Kaijus. Isso já é maluquice. O cara tá lutando com espadas, tudo bem que são espadas estilizadas, modificadas, com uma tecnologia extremamente avançada, mas o cara luta com espadas, maluco. Isso aqui é inacreditável e é um dos poucos que luta com... Na verdade, ele é o único que luta com espadas em todos os esquadrões, pelo menos dos soldados que foram mostrados até agora. Seu poder de combate máximo liberado em um traje de combate padrão das forças de defesa é de 92%. No entanto, abusar do poder do traje fará com que ele sobreaqueça. Enquanto usa a arma de número 10, ele é capaz de uma liberação total, que lhe permite usar 100% do poder do seu traje, conseguindo alcançar esse feito depois de conhecer e reconhecer ainda mais o poder do Kaiju de número 10. Toshiro é um dos poucos que consegue falar com sua arma Kaiju, tendo uma espécie de cooperação mútua entre eles, mostrando um poder latente e incrível ao atingir 100%. Ele é um dos poucos soldados que tem o poder de um Kaiju e ao mesmo tempo consegue interagir com um Kaiju que fica dentro da sua arma, assim conseguindo ter um conhecimento e um aprimoramento ainda maior do que os seus demais colegas. Na posição de número 4 temos Mina Ashiro. E eu sei que essa posição é a posição que a galera mais vai chiar. Mas eu não consegui ver ela acima dos demais 3 que estão nas posições aqui do meu ranking. Sendo a capitão do 3º pelotão da Força de Defesa, seu poder latente é algo absurdo em relação ao porte de armas. O diretor-geral Isao Shinomiya, ao descobrir sobre o seu poder, chegou a declarar que ela era o elo perdido e que mudaria a neutralização dos Kaijus para sempre, do combate contra os Kaijus para sempre. Mesmo um inimigo como o Kaiju número 9 reconhece e admira a força de Mina, desejando tirar os poderes e as habilidades dela da força de defesa e absorver para si. Lembrando que os únicos que tiveram essa questão muito aprimorado relacionado ao Kaiju número 9 foi apenas o Isao. Então o Kaiju número 9 colocou a Mina no mesmo patamar que o Isao. Seu poder hoje é tão avassalador que mesmo sem uma arma Kaiju, Mina consegue acabar com um Kaiju numerado com apenas um tiro. Cara, isso aqui é um feito absurdo. Isso aqui é um feito absurdo. Enquanto todos os demais precisam de armas baseadas nos Kaijus para lutarem, a Mina precisa apenas do seu poder latente. É claro que a força física dela não deixa com que ela avance ainda mais nesse ranking, mas mesmo assim
o poder da personagem é inacreditável. E eu tenho certeza que ela vai avançar ainda mais nesse ranking no decorrer dos próximos capítulos. Vamos falar do cara, vamos falar da fera, da besta enjaulada. Na posição número 3 nós temos Isao Shinomiya. O cara a ser batido nessa saga atual, a última parede para que a geração atual da Força de Defesa ultrapasse a geração anterior. Isao era o diretor-geral das Forças de Defesa e tinha autoridade absoluta sobre toda a organização. E era capaz de usar uma armadura dos poderes do Kaiju de número 2. No passado, ele era conhecido como o soldado mais forte em toda a história das Forças de Defesa. Embora o próprio Isao afirmasse que sua força atual era uma mera sombra da sua antiga glória. Apesar disso, ele ainda era forte o suficiente para lutar no mesmo nível do Kaiju número 8, de forma incontrolável no jeito Berserker, e quase matar o Kaiju número 9. E a gente percebe que os poderes e as habilidades do Isao era algo absurdo, algo que estava fora da casinha, e a gente, claro, tiver um spin-off desse cara na época do auge dele, eu quero pra ontem. Porque o que esse cara fez no campo de batalha, o que ele deve ter feito no campo de batalha, deve ter ficado na história literalmente. Porque o cara era conhecido como o soldado mais forte de todos os tempos da Força de Defesa. E a gente viu ele quase derrotando o Kaiju número 9, então só mostra o jeito avassalador e as habilidades incríveis que ele tinha. Na posição número 2 nós estamos falando dele, estamos falando de Gen Narumi. Capitão do primeiro esquadrão da Força de Defesa, Gen Narumi possui uma habilidade incrível somando ao poder latente do seu corpo. Durante toda a parte do envelhecimento de Isao na Força de Defesa, Gen Narumi foi capaz de igualar os poderes do pai da Shinomiya, exigindo que o mesmo não diminuísse em nada em seu treinamento, caso não quisesse ser ultrapassado pelo capitão, ainda estando como garoto. Então, o Narumi já era o futuro do esquadrão naquele tempo, quando o Isao estava começando a fazer a sua curva de decaimento de poder e de habilidades. O que já mostra para nós que as habilidades do Narumi naquela visão já era extremamente absurda, já que a cada ano que passava, na verdade a cada mês, a cada dia que se passava, o Narumi estava cada vez mais perto do grande comandante da Força de Defesa. Assim, ao replicar as retinas do Kaiju número 1, que foram implantadas em seus olhos, Gen pode ver os impulsos cerebrais através dos corpos dos seres vivos. Isso lhe permite prever quando e onde o inimigo irá atacar, e seus ataques se tornarão inevitáveis. Este poder é ainda mais aprimorado quando ele usa o traje de combate arma número 1. No entanto, Gen não é capaz de prever os movimentos dos objetos não orgânicos, como a água. Após anos de treinamento, tentando e visando ultrapassar o Isao, Gen conseguiu desenvolver sua arma RT-0001, que agora é capaz de perceber os movimentos dos elétrons, as flutuações de temperatura e o terreno e todos os detalhes de um local através dos olhos ao redor da sua arma numérica 1. Então, observando tudo isso e calculando a exatidão dessas informações que ele recebe, o Gen consegue prever o que vai acontecer na sua batalha. Ele consegue prever cada movimento do seu adversário, podendo agir tanto para atacar quanto para defender, para não tomar nenhum tipo de dano. O que mostra para nós por que ele é o soldado mais forte. Será? Será? Ou pelo menos era o soldado mais forte até começar essa saga. Na posição número 1 nós temos Kafka Hibino. Kafka é o único membro da tropa das Forças de Defesa a liberar 0% do poder do seu traje de combate, e mais tarde iria aumentar para 1%. Yeah! Assim, usando apenas seu traje, os atributos físicos de Kafka são quase atenuados para sua incapacidade de obter mais poder. No entanto, ele ainda consegue ficar forte o suficiente para rasgar facilmente corpos de kaijus
mortos. Depois que seu corpo foi invadido por um Kaiju, Kafka ganhou habilidades de se transformar em um Kaiju humanoide incrivelmente poderoso. Kafka recebeu habilidades como um feixe de energia, metamorfose, gigantificação e regeneração. Poderes absurdos em relação aos demais membros do esquadrão. Por mais que eles consigam utilizar as armas e as formas ali para com os Kaijus, uma espécie de replicação das habilidades dos Kaijus em armas, eles ainda estão muito atrás dos poderes que o Kaiju número 8 acabou dando para o Kafka. Por isso que ele está nessa primeira posição. Kafka está agora lutando contra o Kaiju número 9 e por isso está no topo desta lista, já que desde o início o seu poder estava reservado para este combate. Por mais que muitos possam achar que o Naromi está na frente do Kafka em relação aos combates, poderes e até mesmo ali em um grau de hierarquia, ainda assim acredito que o Kafka está um pouco à frente em comparação ao seu capitão. Então aqui muitas coisas vão mudar depois que essa saga das batalhas contra os Kaijus acabarem. Provavelmente teremos algumas classificações e reposicionamento dos personagens depois deste combate final. E aí, o que vocês acharam dessa lista? O que vocês acharam deste rank? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários para saber qual é a sua lista. Quem são os soldados mais fortes da Força de Defesa? Eu esqueci de alguém? Eu esqueci de comentar alguém? Deixa aqui nos comentários também pra gente continuar discutindo sobre este mangá, que já é incrível, e esse anime que vai entrar pra história também.